Olá pessoal, sou o Genivaldo Pires. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva então. Deixe seu curtir antes de começar esse vídeo, porque hoje eu vou falar um assunto bem interessante que aconteceu na minha vida, referente à mentalidade positiva. Você acreditar em algo. E aí eu já brinco assim, cuidado com o que você pensa, né? Ele pode se tornar realidade. Entre várias coisas que aconteceram na minha vida, um dos pontos que só depois de eu entender, de eu ter acesso a alguns conteúdos, alguns livros e que trazem segredos, eles chamam de segredos da mente e de você atrair, ou lei da atração, por assim dizer, que aconteceu na minha vida. Uma delas foi minha faculdade, minha graduação. Eu tinha muita vontade de fazer graduação desde pequeno. Eu queria estudar, estudar, estudar. Tanto é que eu era um CDF. Eu não era aquela pessoa que ficava interagindo, não era tão sociável nos intervalos, nos recreios, enfim. Por quê? Porque se tivesse uma prova, por exemplo, depois do intervalo, eu ficava na sala, eu nem ia tomar o lanche, ficava na sala estudando para aula. Então eu sempre fui assim, a competição não era com as outras pessoas, a competição principal, a competição era comigo, sempre foi. Mas enfim, em resumo, eu tinha muita vontade de fazer faculdade. Essa era uma vontade forte minha. Detalhe, dos meus irmãos, faculdade, graduação, eu fui o único que me formou. Somos em 7 irmãos, né? 5 por parte de pai e 2 por parte de pai e mãe. Então somos uma família relativamente bem grande. E fui o único a fazer uma graduação. Minha irmã mais velha fez um curso técnico, né, e se deu muito bem profissionalmente falando, financeiramente, enfim. E eu fui o único que fez uma graduação, que a priori quer dizer muita coisa, mas para mim quer dizer muita coisa porque já é uma mudança de paradigma, né? De vários irmãos ali e meus pais não fizeram, não tiveram oportunidade nem de terminar o ensino fundamental e médio, né? Então tem essas diferenças, certo? Então vamos lá. Então o que tem a ver essa breve introdução aí que eu falei para vocês sobre para você tomar cuidado do que você pensa. Um dia, estava cursando primeiro ano, segundo ano do ensino médio, eu estava estudando à noite, né, no período da noite, no período do dia eu já fazia algumas atividades profissionais ali, que para poder ter um recurso extra, para poder pagar meus materiais da escola, enfim, para mim ter um recurso para poder comer um lanche, enfim, eu já buscava ali empreender de alguma forma para ter meus recursos, né? Então, nesse período, um dia eu cheguei da escola, eu jantei, fiquei, assistia, era uma segunda-feira, isso eu lembro porque é uma segunda-feira, por quê? Porque passava tela quente naquela noite, estava assistindo um filme. O filme, eu não me recordo que filme que era, mas eu lembro que era próximo da meia-noite ali, e aí eu ouvi um barulho de um ônibus na frente de casa. Mas cidade pequena, bairro tranquilo na época, não tinha esse problema de abrir à noite uma janela, uma porta e ter algum problema quanto à segurança, enfim, era bem tranquilo. E aí eu fiquei curioso, normal, curioso, e abri a janela da sala, dava de cara assim pra rua, e eu vi um ônibus grande branco. E aí eu, curioso, não conseguia ver, saí para ver o que era. Aí lá tinha um letreiro, né, ali em cor azul, e era o nome de uma faculdade, e eu vi que minhas vizinhas ali estavam descendo daquele ônibus porque elas estudavam faculdade e estavam vindo com o ônibus da faculdade em outra cidade. E aí eu pensei, um dia eu quero fazer faculdade numa faculdade exatamente igual a essa. Eu olhei para as estrelas e mentalizei uma vontade, sabe? É como se estivesse fazendo um desejo, sabe? Quando é aquele momento que quando você é criança e vai soprar as velhinhas e fala assim, ó, faz um pedido e sopra as velhinhas. Mais ou menos aquilo, mas com todo o coração, com vontade mesmo. Ok, passou um tempo, tive algumas situações, acabei mudando de cidade, encontrei um emprego em outra cidade, comecei a trabalhar, enfim. Entre idas e vindas, eu fui lá, prestei concurso não, fiz aquela prova do Enem na época, né, já tinha prova do Enem. Fiz a prova do Enem a primeira vez, quando eu era na minha cidade, antes de mudar. Não passei, que eu fiz no último ano do ensino médio. E aí fiz a prova, não passei. Tirei uma nota boa, né, uma nota azul.
porém não foi suficiente para mim passar, para conseguir bolsa. Depois eu mudei, né? Fui para uma outra cidade. Nessa outra cidade, teve um ano que eu não consegui fazer. E no outro ano, um amigo que trabalhava comigo falou assim, não, vamos fazer a prova, fazer o Enem, porque é bom para você fazer faculdade, você consegue bolsa aí de 50% até 100% de bolsa, enfim. Acho que é interessante, eu fiquei legal. Aí, trabalhando, acabei esquecendo, deixei. E aí veio uma moça que trabalhava em outro setor também, falou assim, você fez a inscrição pro Enem lá? Falei assim, não fiz não. Você quer que eu faça para você? Eu falei assim, não precisa não. Não, eu saio mais cedo, a inscrição vai até hoje. Ah, então não vai dar tempo não, nem vou fazer inscrição. Ela falou assim, não, eu faço para você. Que aí dava para fazer via correios lá, enfim. E aí ela pegou e fez a inscrição, eu fiz deu certo, aí fiz a prova. A prova eu coloquei para ir para minha cidade, para visitar meus pais. E aí fui lá, fiz a prova, voltei e esqueci. Aí um dia minha mãe falou assim, ligou para mim e falou assim, ó, chegou um papel aqui da Receita Federal, da União do Brasil aqui, não sei o quê. E eu fiquei, mas que é isso, mãe? Eu não sei, eu li aqui, mas eu não entendi. E aí eu peguei e falei assim, tá bom. Peguei, consegui mudar ali, eu pedi para alguém ficar no meu lugar. Aí eu trabalhei uns dias ali. E aí viajei e fui para lá. Visitar minha família e ver qual que era esse papel. Esse papel era a bolsa de estudos para uma faculdade. Eu tinha uns dias ali para entregar a documentação, fazer uma prova de validação, né? Para ver se eu estava apto para poder ter a bolsa. E era uma bolsa de 100% no curso que eu tinha escolhido, que era de Ciências Contábeis lá, na época. Ok. Aí fui lá, meu antigo chefe, hoje meu padrinho de casamento, me levou, enfim. Mas enfim, chegando no portão dessa faculdade, que era em outra cidade também, que a gente teve que viajar para poder fazer essa prova, levar esses documentos. Entrando no portão da faculdade, o que eu visualizo? Um ônibus branco. Com qual letreiro? Azul. Qual era o ônibus? Aquele ônibus. Isso passou em torno de uns 3 anos. E assim, toda coisa aconteceu de forma diferente. Algumas pessoas podem falar sorte, enfim. Pode ser, falar em ganhar na Mega Sena, pode ser que eu tenha ganhado na Mega Sena com isso. Mas enfim, todo o desenrolar da história, há alguns anos, muitas coisas aconteceram, me levaram a exatamente aquela faculdade, onde tinha aquele ônibus, onde tinha aquele letreiro. Muito interessante, não é? Então, assim, é o poder da mente. O que acontece? Como que a gente pode entender isso? Eu vou passar para vocês no próximo vídeo aí o como você faz isso. O que acontece? O porquê a nossa mente nos leva a, mesmo de forma inconsciente, ou seja, que a gente não percebe, ela começa a dar exatamente aquilo que a gente pediu. Por quê? Porque as nossas decisões são tomadas por quê? A maior parte por emoções. Então, você tem que sentir, você tem que realmente querer aquilo. Se você não querer, não adianta. Mas eu vou te explicar como funciona esse processo aí e como que você faz, como que você coloca em prática, tá bom? Espero que eu tenha compartilhado aí nesse vídeo um pouquinho dessa aventura aí, de forma breve, sobre que eu mentalizei, eu fui lá e consegui, tá bom? Um grande abraço, então cuidado com o que você acredita, ok? Até mais!